E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo do canal. No vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor, que empatou ontem pela Copa Libertadores da América. Um resultado que foi suficiente para classificação, mas muito importante porque podemos ver o surgimento da nova joia da base tricolor. Luca, 17 anos, entrou e decidiu a parada pro nosso querido tricolor. E quero que você deixe a sua opinião. O que você achou da estreia do moleque? Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vídeo do canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, traga a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar muito do tricolor, muito desses moleques da base, muita coisa pra gente comentar. Crédito dos direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A história da gente sempre responsabilizar o técnico, a gente tem que responsabilizar muito mais os jogadores. Aí então a culpa é do técnico, mexeu. Que responsabilidade teve o Zubeldia nesse jogo? Nenhuma, né? O São Paulo empatou com sabor de vitória, pelo contexto da partida, porque quem errou foi o Alisson, que é um belo jogador, a espinha dorsal do São Paulo, importante, mas fez uma burrada aos 15 minutos. Comprometeu todo o jogo. Estragou toda a estratégia do time. Agora, no jogo, por exemplo, do Morumbi, que o São Paulo perdeu na Libertadores pro Alianza... Não, empatou Alianza Lima. Ganhava de 2-0. Aí o Zubeldia mexeu errado no time e o time tomou um empate no segundo tempo. Aí tudo bem. Mas eu só não sei se eu concordo com você. Vou dar um exemplo que a gente teve recente agora. O Corinthians ficou com um jogador a mais contra o Internacional e você viu o Internacional conseguindo jogar contra o Corinthians em dados momentos. Por que o São Paulo, só porque está com jogador a menos, pesando que você está dentro de casa, Sim, contra um adversário claramente inferior? Mas não é tão bobo assim se libertar. Mas não dá para jogar. Eu sei que jogar com a menos é mais difícil. Claro, mas não que dá para jogar, simplesmente não dá para jogar, porque o São Paulo termina o primeiro tempo assim, sem conseguir jogar. Tudo bem, Marina sofreu ali para até fazer o VT, não tinha nem lance para colocar. Eu concordo com você. Acho que mesmo com um a menos, o São Paulo poderia ter jogado melhor. Exato. Porém, se você analisa o jogo, o São Paulo teve oportunidades para fazer o gol também. Ah, uma ou duas. Ferreirinha, tudo bem, mas uma ou duas. Hoje em dia, uma ou duas é coisa pra caramba no futebol de hoje, travado do jeito que é aqui no Brasil. Bem fraquinho, entendeu? O futebol apresentado. Então, você tem que responsabilizar o Ferreirinha, que perdeu o gol, tem que responsabilizar a falta boba que resultou no gol dos caras, né? E não só colocar na conta. Agora, há males que vem para bem, porque o São Paulo consegue um empate que acabou animando a torcida no final, que encheu o Morumbi mais uma vez. Bacana, empate com sabor de vitória, na minha opinião, pelo contexto do jogo, e traz, aflora, abrocha um menino de 17 anos, que de repente pode engatilhar uma sequência legal, quando for necessário. Eu entendo assim, Silvio. Eu estou enxergando o copo metade cheio. O Alisson cometeu uma irresponsabilidade, já pediu desculpa, tá tudo bem. Comprometeu, dificultou demais para o São Paulo nesse sentido, mas o São Paulo não jogou bem. O São Paulo não jogou bem. E o resultado, ele só está tendo esse sabor de vitória porque o São Paulo conseguiu a classificação. Não, já tinha não feito fosse a classificação, o resultado não foi bom. Empatar com o Libertad em casa não é bom. Se você, mas antes do jogo escolher esse faltava resultado, só um ponto pela classificação, então mas tudo tem bem. o contexto do jogo, Salazar. Não, tem o contexto do jogo. Eu lá com meus amigos vendo o jogo ontem, comemorei que nem final de Copa do Mundo, saí chutando as coisas lá, gol aos 50 do segundo tempo. Mas a gente... E assim, ó, com todo respeito, mas agora... os caras são complicados. E o Libertad é líder do Campeonato Paraguai, não é time limitado, mas não é bobo. O Zubeldia veio pra coletiva, calma, como que desvio? Tá vendo? Tive calma, planejei, vocês são... Não planejou. Não foi nada disso. Ele enfiou um monte de moleque porque começou a ter um monte de lesão. Os jogadores, o Lucas machucado, o Oscar machucado, o Caleri machucou, Luiz Gustavo, o Pablo Maia lá. Não teve jeito, né, Zubeldia? Teve que colocar aquilo que todo mundo estava pedindo. Aí agora ele vem com essa de... Porque ele não gosta, né? Aí ele vem com essa agora de calma, tá vendo? Eu falei para ter calma. Meu amigo, se não tivesse as lesões, eu duvido que eu estaria jogando. Você tem razão, foi na marra, mas vou fazer o contraponto. Mais um motivo pelo qual o São Paulo não está jogando tão bem, como poucos times estão jogando bem. O São Paulo está com os principais jogadores todos quebrados, cara. O Oscar que está voltando agora mancando, lento. Concordo, falei que outro dia. Então, o time, vai exigir o quê? sem o Lucas Oscar. É o São Paulo do Tele Santana? Sobre a lesão. Teve uma lesão. Vamos ver. Mais um. Na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito e os exames apontaram um estiramento na cápsula, né, do meu joelho direito e me tirou de combate por 7 a 8 semanas. Né? Após esse período,
Eu pedi para voltar porque eu tinha todos os critérios para poder voltar e voltei, estava jogando com um pouco de dor, o que é normal, depois de tanto tempo parado é normal voltar com um pouquinho de dor. Porém, eu achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. E teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima no Peru, que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouquinho a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. E eu tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim. Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque eu não estava conseguindo performar como eu estou acostumado e consequentemente, não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Eu sei que muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar. É difícil cravar um prazo, Não foi uma lesão grave, graças a Deus, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só depois da parada do Mundial, só em julho, porque eu tenho que fazer tudo o que tiver que fazer para voltar bem. Bom, a gente tá muito na torcida, viu? Porque ontem estavam cobrando aqui muito no Gazeta Esportiva a presença dele. A gente comentou aqui, eu falei ontem aqui, falei assim, olha, tá estranha essa situação do Lucas, né? Ainda bem que ele falou que ele São Paulino, eu estaria preocupado, porque tá dando a impressão que é algo mais grave que deve ficar passado por mais tempo. Hoje, quando saiu a notícia, na hora eu lembrei do nosso papo aqui ontem no ar, falando exatamente dessa possibilidade. Olha, comprometido super o ano do São Paulo, com o Caleri de fora, o Lucas de fora até julho, o Oscar que não consegue jogar direito, bem difícil. Então, que os meninos deem conta do recado. A males que vem para bem. Nada na vida é por acaso. Tem uma pausa aí, no meio do ano para eles se recuperarem também. Na comemoração do gol, gente, do atacante Luca, ontem, um acidente aconteceu na arquibancada do Morumbis. Veja só a nota oficial do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na cadeira térrea oeste no Morumbis, nessa quarta-feira, durante a partida contra o Libertad. Após o gol marcado por Luca no final da partida, torcedores que estavam na arquibancada oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal que acabou cedendo e caiu no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis. Entre os feridos estão um homem de 49 anos que sofreu um corte na cabeça e o filho dele, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após os primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o hospital do Campo Limpo, conforme protocolado o atendimento, previamente designado para situações como essa. Aí, um pouco depois, o São Paulo informou que os 2 torcedores feridos foram transferidos para o hospital Albert Einstein. Então, o São Paulo vai, custear tudo. A gente traz agora a declaração de uma pessoa... Indo para aquela câmera 18 ali, a 18 ali, ó. Tá vendo 18? São Paulo, Bubu. Bubu, nasce um novo ídolo. O cara teve um jogo só. Aí, gente. Aí depois vocês botam no céu e jogam na terra com a velocidade. Eu teria muitas coisas para falar aqui sobre esse jogo. Prats. Vamos começar com o Luca, que é uma história maravilhosa. Nesta Libertadores 2025, já temos alguns personagens que entraram para a história. O Luca é um deles. São Paulo tem uma história maravilhosa, gigantesca, nesta competição nobre que é a Libertadores. Ele se tornou ontem o mais jovem jogador a fazer um gol pelo São Paulo Futebol Clube, tricampeão do mundo na Libertadores. São Paulo já fez gol com Rogério Ceni, goleiro artilheiro, Luiz Fabiano, fabuloso, Pedro Rocha, muitos grandes craques. Raí, que hoje faz aniversário, parabéns Raí, 60 anos de Raí. Raí, o terror do Morumbi. 60 anos para ele. Então, assim, quantas lendas. Miller, um monstro de jogador, Miller, assustava muitos adversários e tal. E esse garoto é o mais jovem a balançar as redes com a camisa gloriosa do tricolor do Morumbi. E o gol de ontem, agora eu vou entrar na parte curiosa. Primeiro, eu poderia falar aqui sobre truco. Eu gostei da sua introdução. Então vai. Poderia falar sobre truco, Porque, por exemplo, para muita gente... O Luiz Zubeldia, que eu não estou chamando mais de Zubeldeus, nem de inimigo da derrota, porque ele perdeu pro Palmeiras. Mas assim, falar, ele não tem carta nenhuma, coitado, ele tem que ser mágico. Você tinha rompido com ele fim de semana, Então, o coitado do Zubeldia, o elenco é muito curto, ele não tem nada. Aí começa a aparecer Ferreirão, Matheus Alves, aí aparece o Luca, tem o Rian Francisco. Quer dizer, ele tem todas as manilhas na mão. Quem sabe de truco entende. As manilhas, você tem o Zap. Ontem qual foi? Ele deu a cartada, o Zap dele foi o Luca.
Então, assim, aí ele vai falar, poxa, desde que eu estou aqui, ele já está 1 ano. O Zubeldia não está 1 semana nem 1 mês em São Paulo, está 1 ano. Não, vários jogadores fizeram o primeiro gol na minha administração. Mas, claro, ele é o técnico do time principal. Se a minha avó fosse a técnica do São Paulo, também ia colocar. O mérito é de Cutia. Cutia salva o São Paulo há 500 anos. Salva em campo com o resultado esportivo, molecada entra e resolve, tira da cartola ali. O Ferreirão salvou contra o Libertad fora de casa. Ontem quem salvou foi o Luca. Então, assim, ele tá lá, ele é o técnico, ele já poderia e deveria ter aproveitado melhor essa molecada, que o São Paulo tem uma molecada boa. Às vezes você olha pra base, né, e não tem muita coisa ali. Você fala, pô, daqui, olha, infelizmente não dá pra contar muito. Não é o caso do São Paulo. Atual campeão da Copinha, atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, tem muito moleque bom ali. Aliás, uma das melhores notícias, das poucas grandes notícias do São Paulo recentes, renovação do contrato do Ferreirão. Então, em Cotia, tá cheio de manilha ali, amigão. Você vai jogar truco, então aí você quer pegar uma... Tá cheio de carta ali que, não é o Lucas, que aliás só volta depois do Super Mundial, não é o Calera que volta só ano que vem, não sei o quê. Você tem outras cartas ali. Então ele é o treinador de São Paulo, ele tem que saber aproveitar essas cartas. Claro. Joga na mesa, mete o zap ali e tal. Lucas, pá! Ian Francisco, pá! Lucas Ferreira, pá! Matheus Alves, vai jogando ali, a carta ali e o adversário. Caramba! Mas você viu que ele falou? E tem que gritar. Você viu que o Zubeldia na comemoração saiu correndo que nem louco, que é a parte mais legal do Zubeldia, que ele é louco, ele é maluco. Luiz Rebeldia. Aí ele é rebeldia. Exato. Aí ele saiu, ele pulou em cima do Ferrarese, aí ficou lá montado no Ferrarese, aí depois saiu, entrou no campo, lá que nem louco e tal. Essa é a parte legal. Essa é a parte legal. Calma, Bubu! Calma, Bubu! Aí o que acontece? Agora vamos falar. Você já foi numa padaria? Já? O que tem na padaria? Você vai na padaria? Padaria tem pães. Tem sonho. Você já foi numa confeitaria? Já. Já. O que tem na confeitaria? Doces. Doces. Aí, Nath, você já foi numa sorveteria? Sim. O que tem lá? Sorvete. Sorvetes. No Morumbi foi inaugurada uma empataria. O que é isso aí? Empataria é um estabelecimento comercial revolucionário, agora que tem no Morumbi, que é uma fábrica de empates. É da susto, hein? E cada empate é como um sorvete, como uma pizza, tem vários sabores. Então ontem foi um empate com gosto de juventude, um empate com gosto de vitória. Ontem você não lamentou o empate? Contra o Aliança 2-2, foi um empate com gosto de derrota. Amargo. Um empate amargo. Você pode escolher o sabor. Então, Bubu. por exemplo, o São Paulo empatou ano passado com o Botafogo no Rio 0-0, foi um empate com gosto de milagre. Com gosto de impossível. Então, assim, em 6 jogos no Morumbi, na Libertadores, sabe que o Morumbi é uma casa sacrossanta. Sim. Todo adversário que vai enfrentar o São Paulo na Libertadores do Morumbi fala, caramba, tem que respeitar isso aqui. Casa mítica. O Zubeldia jogou 6 partidas ali como técnico do São Paulo no Morumbi, empatou 4. Ele empatou com o Bastão de Guayaquil, empatou com o Libertad. E perdeu quantas? Só pra saber. Não perdeu nenhuma. Ah, bom. Ufa. Mas então, assim, por isso que eu tô falando, entendi. o Zubeldia, ele Então, criou como é que é o nome do novo? empataria. Empataria. Lembra que o Corinthians teve uma época que tinha um empatite, né? Isso. Que era, né, o time ficava lá, empate. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito mal colocado, está perto do rebaixamento, porque na empataria do Morumbi teve empate com gosto terrível contra o Sport, empate com gosto ruim contra o Cruzeiro. Uma vitória contra então, quem assim, você pode escolher. Contra o Grêmio pode ser outro sabor, né? Pode ser empataria. um empate com outro sabor, entendeu? Então é mais um empate, mas esse empate que teve um gosto delicioso, doce, né? Pena doce. Foi o empate da classificação. O São Paulo se superou, jogou quase que o jogo inteiro com um jogador a menos. Aliás, quero dar parabéns também. Não daria parabéns, né? Olha o Zubeldia aqui maluco. Vai ter parabéns. Olha lá, vai, comenta aqui, ó. essa hora você gostou, essa hora você achou legal. Tem que tirar a camisa mesmo, tem que tomar amarelo. Um gol desse aí. Não, mas vamos reagir esse entra com golaço. 17 anos, jogador mais jovem do São Paulo. Olha isso. Não, eu sairia abraçando ali o Zubeldia, o Luca, todo mundo ali, que nem louco ali. Tem que sair mesmo. Lá, vai lá, pula. Ele falou, eu tô aqui, tira a camisa, roda lá, vai. Isso aí, ó, é isso loucura! aí. Isso é Libertadores pura. É verdade. Isso é futebol raiz. Aliás, falando em futebol raiz, ó lá, Morumbi raiz, caiu uma placa ontem. Não tô falando que isso é legal, isso é péssimo. E o São Paulo tem que dar obrigação, todo o atendimento para as famílias lá, para a família atingida, e não mandar o cidadão torcedor que tá lá no térreo lá e levou uma placada na cabeça pro hospital do outro da cidade. Tá cheio de hospital bom lá, o Einstein do lado, aí mandaram o pessoal que foi vítima ali pro outro lado da cidade, para depois pensar o que vai fazer para trazer para cá. Não! Atendimento logo, põe no Einstein ali do lado, põe num lugar legal ali do lado. São Paulo tem obrigação de cuidar dessas famílias. Foi um momento de loucura ali. Então teve gente que bateu na placa lá em cima da arquibancada.
aquela loucura, histeria, que é muito isso, o Morumbi Raiz é legal que seja assim, mas precisa tomar cuidado. Agora, então, aí caiu Bubu, uma placa, não pode passar. Eu notei que você... Mas não terminou? O Bubu, Se você deixar, eu falo muito. Não, chega! Você foi pra ele? Cara, eu não entendi nada do seu comentário. Cara, mas peraí, Com todo Bubu, respeito, ficou você confuso falou pra mim, né? do menino, da empataria, da placa... Eu vou refalar, Não, Peraí, não. Ele vai fazer de novo. O Luca Ele é vai São começar de Paulino. novo. O Luca é torcedor de São Paulo. Ele falou. Outro dia eu tava aqui, ó, na arquibancada, amigão. Então, é esse tipo de jogador que é legal. O moleque joga com coração, o moleque tá emocionado. verdade, A isso é família legal. inteira dele é São Paulina. O moleque Isso foi é legal. forjado ganhando São Paulo na Libertadores. Então, assim, tem que ter essa vibração. Olha lá, o Zubeldia, o mais legal dele, mais do que parte técnica, Como é que ele saiu pra comemorar? Faz no Edu. Vai aqui. Vai, Não, vai. Nós vamos cair. Nós vamos cair. Meu joelho não permite, cara. Meu joelho não Nós vamos cair. Não. Nós vamos cair. Vai ser o Ferrarese? Não, só dá um abraço, hein, cara? Só dá. Não pula, não. Senão nós vamos cair. É gol do São Paulo. São Paulo empatou aos 47. Vai. Vamos só dar um abraço. Em virtude da... Pronto, aí. Nós somos... Nós vamos aqui, nós somos... com o braço pra baixo. Tem como botar ele? Nós vamos reproduzir aqui, ó. Vai lá. Calma aí, olha lá. E aí? E foi embora. E aí? Não, mais gol. 47, matou. Vai. Que cena fofa. Vamos cair, cara. Caramba, isso é Libertadores, cara. Libertadores é isso. Vamos junto. Aqui. E o cabelo? Pra cá, Bubu, pra cá. Foi embora. Vai, Bubu, volta pro estúdio. E agora vai o Bubu, Edu. Vai correndo. Isso aí. Cara, isso é Libertadores, cara. É isso. Libertadores pura. Sushi. Raiz. Tá por aí? Quem não gosta disso já morreu por dentro, entendeu? Tá bom, chega. Olha, eu gostaria que... Você meio ofegante. É o seguinte, Calma, chega, pelo amor de Deus. 14 jogos na Deixa Libertadores. ele. Faltam 4 jogos pra ser a maior série da história da Libertadores sem perder. E agora eu vou tomar água. Cara, Eu esse corri, programa, na sua residência, Sinto você meio ofegante. pode beirar loucura. E em outros momentos vocês têm certeza. Agora, eu vejo, se alguém... Ô, Fábio, se você puder fechar no semblante de Pedro Ivo, como ele ficou durante essa explanação, eu diria, Pedro, Não, a explanação eu ouço com muito respeito. eufórico, Não terminava não. visivelmente emocionado, É o que o Prato fala, ele começa muito bem. mas Não, mas depois quando ele ele fala sente de... tá difícil, porque eu pula, marquei e aqui fala, A 18 explanação eu respeito, agora o abraço eu prefiro. enlouqueceu. O Mas, abraço Pedro, poderia ser melhor se meu joelho estivesse em boas condições, né? Essa euforia do Bubu, que olha lá, moleque doido e tal, pula. Cria, né? Só que já colocou o moleque como ídolo, não sei o quê, tal. Olha lá, Pedro Ivo, o homem que eu dei alegria, não. É Pedro Ivo, o homem sensato. Não, isso aí Que não. o que você falou? Tem que pôr o pé no chão, que senão o seu moleque vai oscilar. E os caras vão falar, pô, era gênio. E outra coisa, ó, isso era pro Calma, deixa os outros falarem! fazer isso. Eu vou desligar essa microfone. Tava certo. O Ferreirinha conclui muito mal jogado. Ó, o moleque é em poucos minutos. Eu vou desligar seu o Ferreirinha microfone. Deveria ter feito. E perdeu. Deixa os outros falarem, Não, cara. a gente precisa, diferentemente do que a Tá Tati louco, cara. supõe, eu não odeio alegria, eu gosto de sentimentos. Claro. A gente precisa respeitar o sentimento do Bubu. Ele colocou pra fora ali na hora que ele achou do Ferreirinha e tudo mais. O quê? Mas, assim como os gols, as jogadas, os lances, os jogos, a gente pode ter uma análise um pouco mais criteriosa. O abraço não chegou a ser, assim, uma grande cena. Meu companheiro chegou a falar ridículo, né? Que ridículo. Isso. Foi uma cena fofa. Se você me perguntar assim, define uma palavra, o que foi visto nesse momento desses dois pseudo-jornalistas aqui que se Não, eu já não sou mais jornalista, eu sou Sou influenciador, amigão. Eu sou artista agora. Cuidado. Eu evoluí com agora, E sou aqui- influenciador. Exatamente. Fofo ou ridículo? O que eu vi, não, de um influenciador, de um apresentador, eu considero fofo. Entendi. Uma palavra só, fofura. Pronto, essa é a minha definição. Pode seguir. Então é isso aí, o Edu queria saber da minha reação. Eu achei... Mas o menino é bom jogador, mas tem que Tem ter coisas calma. que tem até amigos que fariam isso, não que eu faça. O menino é bom jogador? Pô, eu gostei. Edu, o cara que faz o gol que ele fez ontem sabe jogar bola. Exato. Ele vem sendo trabalhado para estar à disposição, ele tem valor. Agora, é aquela história, eu não quero chegar aqui e falar que pintou o novo Raí, porque daqui a 2 semanas vão dizer que o menino andou fracassado também. Aí. Então, devagar, dê a César o que é de César. O talento dele, a oportunidade, a noite mágica, ele não vai esquecer, salvou, sabe, de uma situação que poderia ser pior. O São Paulo segue num momento muito tranquilo ali
pode ser primeiro colocado, não, mais geral, né? Porque o São Paulo, se o Palmeiras vencer hoje é primeiro geral. Mas pode ser segundo e ficar numa chave de mata-mata que não seja do Palmeiras, resolver tudo em casa, afinal, né? É em Lima, jogo único, é mando de campo, sabe? Da Comebol, né? De nenhum time. Tá tudo muito tranquilo pro São Paulo. E a novidade, é mais um garoto que pinta, é mais um menino de confiança, é mais uma opção. Diferentemente do que fala o Bubu, que não tem jogador, que caramba, não é você que fala isso? Não, eu não. Não, o Zubeldia. Meu Deus. Essa tem. Agora, Precisa olhar. a questão é, o Zubeldia tinha que ter começado a lançar esses jovens um pouco antes, Bubu? Deveria sim, porque tecnicamente... sei aliás, falar, isso chama Zubeldia atenção, né? O Rian Francisco tem poucos minutos e 2 gols. E o Rian Francisco, depois da lesão do Caleri, eu já imaginava que ele teria mais minutos no Campeonato Paulista. Não teve quase nada. E fez assim, ainda tirou um gol da cartola nos minutos finais contra a Portuguesa. Então eu imaginava, depois da lesão do Caleri, muitos São Paulinos imaginavam, que o Rian Francisco, que dessa base é o menino mais valorizado, aquele que foi ofegante ainda. Eu tô recuperando. É assim, você trabalha com a voz, você sabe, né? Às vezes tá legal. Por exemplo, Ele correu pra caramba e o joelho dele vai doer. Quer apostar? não é fácil não, o pessoal só jogar a bola é difícil. Tá ofegante. A gente sentiu. Não tá legal. Sentiu. Podemos falar, falta continuidade com fã de Então é o seguinte, na necessidade, né, muitos desfalques, não sei o quê, o Zubeldia começou a colocar moleque. Mas assim, eles estavam pedindo passagem. Mas, Bubu, como que ele vai colocar Lucas, Oscar, Caleri pra jogar, pra colocar os garotos? O São Paulo contratou esses jogadores pra eles jogarem. Então, por exemplo, eu ouvi, eu não sei o quanto tem de verdade ou não, o São Paulo está interessado em 2 jogadores da Ferroviária. Um deles um centroavante. Ferroviária é time de Série B, correto? Sim. O que o São Paulo, que está endividado, está com problemas financeiros graves, o que tem que buscar um centroavante da Ferroviária, com todo respeito à Ferroviária, nossas dívidas com a Série B e tal? Se você tem o Rian Francisco, não faça isso. Então, não pode fazer isso. Não pode fazer, não pode contratar porque não tem dinheiro e porque você tem um garoto ali. Então, precisamos agora buscar um atacante de velocidade, atacante de beirada. Você tem o Ferreirão na direita, você tem o Luca na esquerda. Confia, cara. Você investe um dinheiro em Cotia, na base, tem sucesso, revela jogador bom. Os moleques são bons. Aliás, eu podia cantar aqui, eu não sei a letra inteira. Não. Tem uma letra da torcida do São Paulo que é bonita, que pede pra botar a molecada pra jogar. É uma letra maravilhosa, acho que tem talvez um outro palavrãozinho ali e tal. Mas depois, diante de tudo que nós já fizemos uma outra provocação, não sei se é adversário e tal. É tipo o teu trap? Não, é melhor. Que fala assim, tipo tricolor, tricampeão do mundo, põe a molecada pra jogar. Então assim, meus amigos, ontem pudemos ter o privilégio de ver talvez o surgimento, a primeira aparição de mais um grande jogador da base do São Paulo. Isso significa que o menino vai decidir tudo? Isso significa que o menino vai ser o novo Pelé? Não. Mas isso significa que a base do São Paulo, como sempre, continua sendo a base mais forte do futebol brasileiro. Por que eu digo isso? Porque você tem muito jogador bom sendo lançado em pouco tempo. Muita gente que fala, não, a melhor base do Brasil é a base do Palmeiras. Mas a grande diferença do São Paulo para o Palmeiras é que o São Paulo ele cria desde os 7, 8 anos de idade. E principalmente, o Palmeiras é um time estabilizado financeiramente que não precisa vender os seus jogadores precocemente. Essa é a grande questão. Os jogadores lá passam por todos os processos corretos para se formarem jogadores. No São Paulo, não. Nos últimos anos, você teve Beraldo, que passou pelo processo, e talvez tenha sido o único. O Pablo Maia. E se a gente for pegar lá de trás, Nestor, Igor Gomes e vindo. Nestor, Igor Gomes, o David Neres, Michel Araújo, Gabriel Sara, Antony. Todos esses moleques não passaram pelos processos corretos. Eles entraram porque o São Paulo precisava de jogador, não tinha dinheiro para contratar e os técnicos foram obrigados a subir. O único jogador que passou pelos processos corretos foi o Beraldo. Não é à toa que foi a maior venda do São Paulo. Essa questão de zagueiro, a venda mais interessante do São Paulo.
porque ele passou por todos os processos corretos e, além do retorno financeiro, deixou o retorno esportivo. E mais uma vez o São Paulo está revelando garotos que não passaram ainda pelo processo correto, e é por isso que o Zubeldia tem um excesso de zelo com esses meninos, e é por isso talvez que o Zubeldia tem um excesso de zelo com o Rian Francisco, principalmente. Porque se a gente for parar para pensar, o Lucas Ferreira entrando e jogando. O Matheus Alves recebendo sequência de jogos. Oscila, normal, é um garoto. E o Rian Francisco vem recebendo muito menos oportunidades do que eu e você gostaríamos. Isso significa que na cabeça do Zubeldia, o Rian Francisco provavelmente é o menino que tem mais potencial. E é por isso que o Zubeldia está tentando ter o máximo de cautela para não acontecer com o Rian Francisco o que aconteceu com o William Gomes. Uma partida ruim do William Gomes contra o Botafogo. O menino foi... Não é que a torcida, o time queimou ele. É aqui, ó. O moleque desse não tem um psicológico, um mental forte o suficiente para aguentar uma má atuação no Morumbi lotado. Em umas quartas de final de Copa do Libertadores da América. Depois daquele jogo, o William Gomes nunca mais foi nem perto do que ele vinha sendo. E eu acho que é isso que o Zubeldia tem cuidado. Para não perder esses meninos no São Paulo. Porque não adianta, pô, daqui 2, 3 anos o William Gomes vai jogar em outro lugar e, pô, explode. Tem que explodir aqui no São Paulo. A ideia é esses moleques jogarem muita bola aqui no São Paulo. Por isso que eu digo, a base do São Paulo é a melhor base do Brasil. O que ferra tudo é a diretoria irresponsável do São Paulo. Que, por irresponsabilidades financeiras, fazem com que esses meninos queimem etapas. Tem menino que tá pronto, que tá mais preparado, que tá mais maduro e consegue passar pela pressão e vingar como bom jogador. Mas tem meninos que vão ser jogadores medíocres. Vão ser jogadores como o Igor Gomes, como o Nestor, como o Toró, como tantos outros, Lucas Fernandes. Todos esses jogadores foram jogadores que passaram na base do São Paulo e viraram jogadores comuns. Jogadores de Campeonato Brasileiro. Sabe, talvez se o David Neres tivesse ficado mais tempo no São Paulo, ele não tinha ido para a MLS, tinha ido para a Europa. O Antony passou por um processo mais refinado, não estava nem pronto quando foi para a Europa. Agora, olha o que o Antony está jogando. Sabe, se esses meninos passarem pelos processos corretos, eles podem dar muitos frutos ao São Paulo. E não só financeiro, desportivo também, que é o principal. Tem um outro menino na base, lateral direito, Mike. Vocês devem conhecer. Esse menino, ele tem o potencial de ser talvez o melhor lateral direito pós-Cafu. A maturidade, a inteligência, a regularidade de atuação que esse menino tem atuando pela base, se ele conseguir trazer isso pro profissional, ele vai se tornar um dos melhores laterais direitos que o São Paulo já viu. Muito, muito bom, moleque. Muito, muito bom. E ontem a gente viu um novo jogador surgindo com 17 anos, o jogador mais jovem a marcar um gol pelo São Paulo em Copa Libertadores da América. Entrou, foi pra cima 3 vezes, na terceira fez o gol. Em 2 sofreu falta, uma foi falta, na outra foi escanteio e na outra ele fez o gol. O Zubeldia com certeza vai ter cautela, a torcida vai ficar enlouquecida pedindo mais oportunidades para esse menino. Porque a gente se encanta em mesmo nos momentos difíceis, porque a gente sabe, o São Paulo tá passando por momentos difíceis. A gente ainda tem de onde tirar. E esses moleques são o futuro do São Paulo Futebol Clube. Esses moleques são o futuro do São Paulo Futebol Clube. O Lucas Ferreira, o Matheus Alves, que pra mim tem tudo pra ser um grande meia. Tem tudo pra ser um grande meia. Precisa de sequência, de confiança, vai oscilar. Mas quando esse menino firmar, vingar,
tem tudo para ser um grande meia. E agora, o Luka. Que os deuses do futebol estejam com o São Paulo, estejam com esses moleques, para que eles consigam dar frutos e retribuir tudo que o São Paulo fez por eles e dar alegria para nós torcedores do São Paulo. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.